Olá pessoal, aqui é o tio Will. Vamos à função parte 2? Vem comigo, olha que legal. Recordar é uma relação binária em que cada elemento e conjunto de partidas se relaciona com o único elemento e conjunto de chegada. Vamos a algum conceito um pouco maior agora. O conjunto de partida chamamos de domínio. O conjunto de chegada chamamos de domínio. Domínio a gente vai representar pela letra D e contra-domínio pela letra ou pelas letras CD, beleza? O que nós temos que observar aqui é o seguinte: se domínio é o conjunto de partida e contra-domínio é o conjunto de chegada, o que é imagem? Então vamos lá, a imagem ela é a seguinte, olha a definição de imagem. Imagem são os elementos, a abreviação da palavra elementos, do conjunto de chegada, que são usados. Então perceba, a imagem está relacionada com o contradomínio, o conjunto de chegada. Então observe essa relação aqui, coloquei várias relações binárias que a gente vai classificar em função ou não, dependendo do seu conceito. Legal? Vamos lá então. Primeiro, a ideia é fazer isso aqui, ó. O 1 liga com 4, o 2 liga com 5 e o 3 liga com 5. E o 7 está isolado lá. Olha que bonitinho o 7 isolado. Ok? E aí, isso é função? Sim, por quê? Todos os elementos, conjuntos de partida se relacionou. E cada um relacionou a um. Não faz mal o 2 ligar com 5 e o 3 ligar com 5. O que não pode é o 2 sair duas flechas. Mas chegar duas flechas pode. Então, olha lá, o que é o conjunto de partida? É o domínio, que é o A. Tá vendo? O A passa a ser o domínio. O que é o B? O conjunto de contradomínio. Ah, e a imagem deste carinha aqui? A imagem são os valores utilizados, que são quem? O 4 e o 5. Então perceba que a imagem, ela no máximo vai ser quem? Igual ao contradomínio. Não tem como a imagem ser maior em contradomínio. Nós costumamos dizer que a imagem, ela sempre vai ser um subconjunto do contradomínio. O que significa isso? A imagem faz parte do contradomínio. No máximo, a imagem vai ser igual ao contradomínio. No máximo. Então, observe essa relação F. Ah, obviamente que aqui é função, tá? Então, isso aqui ela é função. Para falar domínio, contradomínio, tem que ser função, ok? Observe essa aqui, essa relação inicialmente. F, aqui é um colchete de 1 a 4. O que significa isso? Significa que vale todos os valores de 1 a 4. 1, 1,2, 1,3, o π, o 4, inclusive o 2, inclusive, legal? E aqui intervalo é um intervalo fechado de 2 a 7, vale de 2 a 7. Então vamos fazer uma relação aqui. Eu peguei uma reta e observe que eu coloquei um ponto de início, significa que todos os pontos a partir daqui estão relacionando a parte de baixo com a parte lateral, beleza? Então 1 está ligando com 2. O 1,1 está ligando com um número um pouquinho acima de 2. Aí esse número que está ligando chamamos de imagem. Então perceba, se tiver o 3 vai ligar com o valor que tem aqui, o 4 vai ligar com quem? Com o 7. Neste caso, o 1 ligou com o 2 e o 4 ligou com o 7 pelo desenho, mas não é obrigatoriamente isso, sempre depende da curva que tem aqui, no caso é uma função. Legal? Então veja, vamos olhar lá, cada elemento conjunto de partida. Se o conjunto de partida é tudo isso aqui, e a reta é uma reta cheia, sem nenhum buraco, significa que todos os elementos se relacionaram, olha lá. Além do que cada um relacionou com um único, é verdade isso, porque quando você pega um número qualquer aqui, vai estar ligado a somente um conjunto de partida, vai estar ligado a somente a um valor do conjunto de chegada, por isso que isso aqui é função. Então essa F é função, e ainda este cara aqui é o domínio.
Este cara aqui é quem? O contradomínio. E a imagem? A imagem é exatamente esse valor aqui que coincide com o contradomínio neste caso. Então a imagem ela é igual ao contradomínio, que é igual a quem? A 2 e 7. Legal? Entenderam, pessoal? Essa ficou bem facinho. Agora, será que a C ela é função? Vamos lá. E presta atenção nessa partezinha aqui, olha. É de 1 a 4. De 1 a 4. Relacionou todos os valores porque a linha está cheia. Então aqui, a primeira parte do conceito de função bateu. A segunda parte relaciona com um único elemento com chegada. Nós podemos ver vários, não é um só não, mas vários elementos aqui. Tá vendo? Quando você passa retas paralelas ao eixo Y e obtém mais de um ponto, não é função. Observe que o 1 está ligando com 2, mas o 1 está ligando com quem? Com 7. Seria uma situação como essa. O número 1 ligando a 2 ligando a 7, e isso não é função. Isso não é função, nem vale a pena falar se é domínio, contradomínio ou imagem. Então, nesse caso, esse F não é função. E por que não é função? Porque quebrou a lei exatamente no único. Porque não é único, é mais de um. Tá? Então, na prática, você vai fazer o seguinte. Passa linhas paralelas ao eixo Y. Cortou em mais de um ponto, não é função. Legal? Primeiro ponto. Segundo, analisa o domínio. Se o domínio é de 1 a 4 e de 1 a 4 você usou todo, e como é que eu sei que eu usei todo? Porque a reta é cheia lá. Se a reta tivesse uns buraquinhos, como eu vou mostrar já já, ela não teria um domínio completo. Então, observe aqui na letra D de dado e vamos ver o que vai acontecer nessa letra D de dado, né? É muito maneiro. Vocês vão curtir essa partezinha aqui. Então, vamos pegar e variar um pouquinho. E agora vamos para a letra D. E nós temos um F. E vai ser de quanto a quanto? Vamos colocar o F de reais em reais. Conjunto de partida real, conjunto de chegada real. Legal? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um gráfico. Nesse gráfico, nós vamos fazer essa relação aqui. Olha que bonitinho, ó. Só que eu vou colocar um pontinho aqui e um outro pontinho aqui, dizendo que aqui começa em 1 e vai, sei lá, de 2, e aqui vai de 7 a, sei lá, 8. Será que essa F é função? É uma pergunta. E para responder, você tem que olhar aqui. Quem é o conjunto de partida? Perceba, conjunto de partida é onde saem as flechas. Isso aqui é o domínio, teoricamente. Esse é o conjunto de chegada. E se vai ser contradomínio se isso aqui for classificado em função. Mas perceba, observe, olha com atenção. Se ele começa aqui e termina aqui, você concorda comigo que ele usou daqui até aqui? Mas lá em cima não está escrito que a função ela tem como domínio real, ou seja, ela tem tudo isso aqui em laranja. Perceba que de toda a parte laranja que é real, você usou só esse trecho. E como é que eu sei que usou só esse trecho? Porque tem esse ponto de início e esse ponto de final. Quando aparece esse tipo de situação, significa que a função ela não é nem função, é uma relação binária, porque o conjunto de partida é real e o conjunto utilizado é só de 1 a 7. Não tem ponto para cá, não tem ponto para lá, beleza? Então, este F não é função. Da mesma forma, se eu fizer isso daqui, reais em reais, e nós usamos um gráfico muito conhecido no ensino médio, né? Esse gráfico aqui, olha. E eu só colocar isso. Perceba que aqui eu não pus ponto de início e aqui não pus ponto de final. Só terminei o desenho dela. Não foi que nem aqui colocou um pontão indicando que tem o início ou fim. Nessa situação, isso significa que essa curva, que chama-se parábola, ela continua ad infinitum, para lá. E continua para cá também. Eu não preciso escrever, pois eu não pus um ponto nela. Então, essa relação binária, esse F, ele é função. Ué, William, como é que você sabe que é função? Primeira parte,
o domínio é utilizado todo. Por quê? Porque esses ramos da parábola são infinitos. Segundo ponto, se eu traçar retas paralelas ao eixo Y, só corta um ponto só. Tá vendo? Não corta mais de um ponto. Então, relacione cada elemento conjunto de partida, relacione com o único elemento conjunto de chegada. Lembra dessa definição? Bom, agora que você já viu essa definição, vamos para cá. Eu preciso que você observe essa ideia. Observe que ela é função porque todos os elementos conjunto de partida se ligaram. E se ligaram a um só. Quem é o domínio dessa função? Fácil. É esse R porque saiu dele. E esse cara aqui é o que? O contradomínio. Quem é a imagem? A imagem fica onde mesmo? Sempre no contradomínio. O contradomínio fica onde? No eixo Y. Então, aqui está a imagem. Olha lá. Então, a nossa imagem, olha como é que eu vou escrever a imagem. A imagem é reais com esse maisinho embaixo. Mas qual é o nome desse conjunto? Reais não negativos. Por que não negativos? Porque começa no zero. Toma cuidado, é que R mais chama-se reais não negativos. O R mais asterisco, esse sim que é reais positivo. Aqui lá é reais não negativo. Por quê? Porque vale o positivo ou o zero. Legal? Então vamos lá nessa última classificação nossa, que ela é bonitinha. É a letra G. Ou letra G, a letra F, né? Depois daí vem a letra F. E vamos lá, uma função é reais em reais. E vou fazer esse gráfico aqui. E vou fazer essa brincadeira aqui, ó. Então, vamos lá. Nessa letra F vai acontecer o seguinte, cara. Imagine que na letra F você tem um gráfico de uma função maluca como essa. Só que eu vou colocar um buraquinho aqui no meio, olha lá. Esse buraquinho significa o quê? Vamos imaginar que se x for 2, aqui vai ser 8. Legal? Uma definição dela. É o jeito dela. Agora, observe, o domínio, o conjunto de partida, diga-se passagem, ele vai ser todo esse elemento aqui. Legal? Mas como tem este buraco, significa o quê? Que o 2 não está relacionando com ninguém. Então, veja, apesar do conjunto de partida ser real, nem todos os elementos estão ligando. Por exemplo, antes do 2, um monte de elemento ligou. Depois do 2, um monte de elemento ligou. Mas o 2 ligou com ninguém. E se você tem um monte de seta e tem um elemento que não faz parte, não tem relação, então nós temos que este F, essa F, não é função. Legal, pessoal? Bom, com isso a gente encerra essa parte 2 de função, tá? Gostaria que você se inscrevesse no canal, curtisse esse vídeo, ativasse o sininho para quando chegar teorias como essa, você seria notificado no seu e-mail de uma forma bem rápida. Beleza, pessoal? Fica com Deus e juntos somos mais fortes. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Aqui é o Tio Will. Vamos participar do canal? Envie um vídeo de no máximo 15 segundos para este e-mail que está aqui embaixo, no formato horizontal. Legal? Aguardo a presença sua. Juntos somos mais fortes. Abração. Fica com Deus.